A visão, o olfato e a audição recebem estímulos que influenciam o centro da saciedade no cérebro e são responsáveis pela fome que subitamente sentimos quando estamos diante dos alimentos. Para emagrecer é preciso desejar, ter disciplina e equilíbrio emocional para abandonar hábitos alimentares que não são saudáveis. De uma forma didática, o Serviço de Medicina Preventiva da Unimed Sergipe, o SEMPRE, realizou uma palestra para explicar as 5 etapas do processo de emagrecimento. Em qual delas será que você vai se encontrar? Confira! De olho nas orientações da psicóloga, o assunto interessa a muita gente. Etapas do emagrecimento. Como perder peso de uma forma saudável? Como vencer o impulso primitivo de exagerar na alimentação se o ser humano adora uma mesa farta seguida de uma bela soneca? Ninguém disse que é tarefa fácil, mas a profissional garante que não é impossível. Pode dar um certo trabalho, né? Ter que abrir mão de algumas coisas, mudar alguns hábitos alimentares, né? Até reagir a algumas emoções, né? Ansiedade, mas não é impossível. Só pode dar um pouquinho de trabalho. De uma maneira didática, são 5 as etapas do emagrecimento enumeradas pela psicóloga. Preste atenção para saber em qual delas você está. No primeiro estágio, a pessoa não reconhece a necessidade de mudança e a busca de ajuda se dá mais pela pressão de familiares e amigos do que pelo desejo pessoal. São as famosas indiretas. Tá mais fortinho, hein? Ou pior, você tá gordo. Na segunda fase, o indivíduo sente a necessidade de superar a dificuldade, mas não consegue ainda se comprometer com a mudança. É a fase do embate interno entre manter a satisfação gerada pelos alimentos ou se privar de parte desse prazer. Aí vem as tentações. Só mais um pouquinho, só hoje. Na terceira etapa, são dados os primeiros passos rumo à mudança, mesmo que ela ainda não seja total. A pessoa começa a fazer exercícios ou a comer menos, mas não segue à risca as normas propostas e os resultados deixam a desejar. Nessa fase, as pessoas trocam experiências com quem conseguiu reeducar a alimentação, tentam seguir um programa físico e alimentar de forma mais eficiente e precisam, em todos os estágios, de incentivo para seguir em frente. É muito comum, entre as etapas, ocorrer as recaídas, mas a psicóloga diz que elas não devem ser encaradas como fim de linha. As recaídas são muito comuns, né, no processo, durante todo o processo. Uma tentaçãozinha ou outra que a gente cai. No entanto, a gente não deve perceber isso como o fim do mundo. Eu estraguei tudo, então não vou fazer mais nada. E aí jogar todo o processo fora. Não, as recaídas podem acontecer, mas devem ser encaradas como aprendizado. Porque muitas vezes a gente recai porque a gente se esbarra numa dificuldade. Então, eu reconhecer que recaí, né, que caí numa tentação, eu tenho que encarar isso como um aprendizado para não acontecer mais. Se isso acontecer frequentemente, então aí eu procuro a ajuda de um profissional que possa me ajudar a evitar esses erros. O auxílio de profissionais durante a perda de peso facilita o processo, orienta e encoraja as pessoas. É muito importante que se tenha essa ajuda de profissionais, porque às vezes as pessoas se esbarram em dificuldades, né, que estão impedindo esse processo, o andamento do processo. Seja de ordem prática, de uma dieta que não esteja conseguindo seguir à risca, seja de ordens emocionais. Então, é importante que se reconheça qual a dificuldade e procure uma ajuda especializada. As mudanças não acontecem de forma repentina, de uma hora para outra. É preciso ter paciência. Cada um tem um ritmo diferente, cada organismo responde ao tratamento de uma maneira diferente. Então, pode levar, sim, um certo tempo. E até é bom que a pessoa respeite seus limites, não precisa emagrecer de uma hora para outra. É importante que se faça de uma maneira bem consciente e tranquila. Na quarta etapa, a mudança de atitude finalmente acontece. A pessoa passa a adotar estratégias que ajudam a manter distância das tentações, como comprar apenas o essencial quando vai ao supermercado, definir os horários para comer. E, por fim, vem a quinta etapa, que é o momento de manutenção, em que todos os hábitos adotados devem continuar a serem seguidos. E, para isso, é preciso organizar a rotina, o ambiente, de forma a facilitar que os comportamentos conquistados sejam preservados.
Dona Cecita e Dona Maria Augusta admitem que a tarefa é árdua, mas também que os resultados compensam. Não é fácil, porque você deixar de comer uma comida gostosa é um sacrifício a esta altura da vida, né? Eu quero sair daqui ótima, né? Não quero sair como eu entrei, não, né? Não adianta sofrer. O trânsito das grandes cidades está cada dia pior e mais inevitável. O segredo para não penar muito nas horas diárias que se gasta dentro de um carro, indo para o trabalho ou para casa, é procurar alternativas que tornem esse período mais confortável. Os fatores de estresse são muitos. Aquele motorista que entra à direita ou à esquerda sem sinalizar, a lentidão ou o trânsito parado, os atrasos gerados ou o risco de ser assaltado. Isso sem falar nas buzinas, que causam uma irritação muito grande. Mas se por um lado é impossível abrir mão de andar de carro, começar o dia estressado não é um bom negócio para ninguém. Então, qual o segredo para tornar o período dentro do carro menos estressante? Há duas regras para encarar o martírio diário de maneira saudável. A primeira é tentar se antecipar ao trânsito, saindo um pouco mais cedo de casa, o que evita uma série de transtornos. A segunda é exercitar a paciência. Entenda e aceite o trânsito como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Não adianta ficar buzinando ou xingando a pessoa da frente. Nada disso vai alterar o ritmo do trânsito. Pelo contrário, só vai aumentar o seu estresse e o dos motoristas perto de você. Somando as duas regras, o nível de estresse vai cair muito. Aproveitar os longos minutos que se passa dentro do carro também pode ser inteligente. Uma das soluções apresentadas é ouvir audiolivros, de preferência com conteúdo tranquilo, ou gravações de relaxamento. Aprender um idioma no carro ou praticá-lo também é uma boa ideia. Passe o tempo ouvindo suas músicas prediletas ou faça alguns alongamentos para os braços e mãos e também movimentos lentos em 360 graus com o pescoço. Depois do intervalo, confira uma entrevista especial sobre meningite.